Evangelista, faltam 3 dons. O dom de pastor, que não tem que ser necessariamente pastor. O dom de hospitalidade, que eu acho que é um dom, e muitos aqui têm também. E o dom de intercessão, né? Que eu creio também várias pessoas aí têm. Então hoje, nós vamos estudar aí, o dom de evangelista. Efésios 4, versículo 11. Efésios 4, versículo 11. O dom espiritual de evangelistas. Leiamos a uma só voz. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Deus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por essa noite especial. Muito obrigado a cada pessoa aqui presente, ó Deus, que seja uma noite proveitosa para as nossas almas, que possamos entender melhor os nossos dons e aqueles que não têm o dom, e possam também entender a responsabilidade cristã de evangelização. Abra nossa mente, nosso coração, fala conosco mais uma vez, através da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então tá aí, né? Tem várias listas com dons, né? Nós estamos pegando cada lista para chegar em todos os dons que os comentaristas consideram. São 13 dons espirituais de serviço, né? Então tem lá em 1 Coríntios 12, Romanos 12 e Efésios 4 também tem uma lista aqui. E nós vamos focar nesse aí hoje, olha. E uns para evangelistas. Efésios 4, 11. Para evangelistas. Qual que é a característica ou conceito da pessoa que tem o dom de evangelista? O possuidor deste dom, irmãos, é poderosamente motivado por Deus a suprir a necessidade espiritual das pessoas não crentes. Então ele está focado em ajudar espiritualmente as pessoas, preencher o vazio do coração das pessoas, levar Jesus para as pessoas, e para fazer essa obra, suprir essa carência, essa necessidade, ele vai usar de tudo o que for possível. Então ele vai fazer de tudo para levar Jesus às pessoas e as pessoas entregarem a vida para Jesus. Normalmente, o que tem o dom de evangelista, ele tem desenvoltura para falar de Jesus. É um bom comunicador do evangelho de Jesus, né? Persuasivo, persistente, gosta de levar as pessoas até Jesus e levar Jesus até as pessoas. Quando aborda uma pessoa, ele toma iniciativa logo de falar de Jesus ou de algo espiritual, até que a pessoa aceita a mensagem, preenche o vazio e entrega a vida para Jesus. Então este é o dom espiritual de evangelista, né? A palavra no grego é essa palavrinha aqui meio estranha aqui, ó, euangelistas, ok? No original esse versículo tem essa palavra, euangelistas. Isso aqui seria um G, né? Isso aqui seria um L, isso seria um S, né? Euangelistas, né, que é aquele que leva o evangelho, aquele que leva o evangelho ou as boas novas. Evangelho é uma junção de duas palavras que significa boas notícias, boas novas, ok? Então é isso aí. Ele vê uma pessoa que está com vazio espiritual, passando uma luta espiritual, então ele é tocado pelo Espírito Santo para ajudar espiritualmente a pessoa. Então é diferente. Ele não vai liderar a pessoa, ele não vai fazer um serviço para a pessoa, ele não vai ajudar a pessoa, não vai dar dinheiro para a pessoa, que são os outros dons. Ele vai dar Jesus para as pessoas. Então ele vê, a pessoa tem uma necessidade espiritual, e ele vai focar nisso para resolver isso. Quem lembra algum exemplo bíblico de pessoas com dom de evangelista? Alguém lembra?
Tem um que é o máximo, até o nome dele é colocado a palavra evangelista. Sim, Madalena é um exemplo. Quem mais? O apóstolo João, ele é um grande exemplo de evangelista, né? Lembra, o tempo todo no evangelho de João, ele está mostrando Jesus para as pessoas, que é diferente. Mateus, Marcos, Lucas, eles têm muitas parábolas, muitos discursos de Jesus, né? Tem muitas histórias. No evangelho de João, quase não tem discurso e parábolas. O tempo todo, por isso que João não é considerado um evangelho sinótico, que tem a mesma ótica. Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos sinóticos, na mesma ótica. Qual é a ótica? Vai mostrar as parábolas e os discursos de Jesus com o objetivo de cada um. No caso de João, ele quer mostrar Jesus, levar Jesus, falar de Jesus, é Jesus o tempo todo. Então ele começa diferente. Os outros começam com genealogia. João começa falando de Jesus. O tempo todo ele vai falar de Jesus. A concentração dele é Jesus. Então você vê, por exemplo, os versículos mais evangelísticos estão em João. João 1,12. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E vai por aí afora. Os maiores versículos evangelísticos estão no Evangelho de João, porque João era um evangelista nato, ok? Mas tem uns dois exemplos aqui, irmãos, muito bom. Alguém abriu esse aqui, ó? João 1, 40 a 42. Posso ler alto? Quem abriu pode ler. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele e disse: tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Isso, né? Então, eu estou falando de André. André era um grande evangelista. Foi André, e olha, primeiro ele recebeu Jesus, depois ele encontra o seu irmão. Foi André que encontrou os dois meninos com 5 pães e 2 peixes. Foi André que trouxe os gregos para Jesus. Então André era um grande evangelista ali do colégio apostólico, né? Tem mais um, Atos 8, versículo 4 e seguinte aí, quem lembra? Quem lê? De alto. Quem achou aí? Pode ler, Daniel. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Continua. Filipe, descendo da cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Pode. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. Aí, tá vendo? Filipe, o evangelista, até o nome dele foi dado o título de evangelista. Diz lá, ele estava em Samaria, saía pregando e muita gente convertia e vinha para Jesus. Tem vários outros exemplos, né? Mas esses dois destacam bastantes aí. Filipe, que é também chamado evangelista, e André, que levou seu próprio irmão após a conversão, que é Pedro, né? Então nós vamos ver aqui algumas características e alguns perigos ou riscos a evitar, ok? Então, algumas características desse dom de evangelista, né? Tem uma que é o máximo desse dom. Abra aí a sua Bíblia aí, ó. 1 Coríntios 9, 22. Essa característica é o máximo do dom de evangelista. Abra aí, 1 Coríntios 9, 22. Nós leremos todos juntos. Espera aí. Paixão pelas almas perdidas. O dom de evangelista, ele tem uma paixão pelas almas perdidas incomparável. O dom de pastor quer cuidar. O dom de evangelista
quer converter. Então a gente compara na teologia assim: o dom de evangelista é aquele que faz o parto espiritual. O pastor é aquele que vai cuidar. Então o evangelista seria o obstetra, que vai gerar a criança. O pastor seria o pediatra, que vai cuidar da criança, né? Então é essa a ideia aí, ok? Vamos ler juntos 1 Coríntios 9, 22 e 23 também, vamos juntos? Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de por todos os modos salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Então este é o dom de evangelista. Fiz-me fraco para com os fracos, fiz-me tudo para com todos. O objetivo é salvar pessoas, evangelizar, ganhar a pessoa para Jesus, levar Jesus para pessoas e levar pessoas para Jesus. Então esse é o primeiro e o mais forte característica deste dom. Mas tem outros, né? Outra característica: compartilhe o evangelho de uma forma atrativa e compreensível. Muitas vezes o dom de mestre, ele chega, fala, a pessoa nem sente. O pastor às vezes chega e quer cuidar. O que você está precisando? Mas o dom de evangelista, ele vai compartilhar Jesus de uma forma simples, direta e objetiva, de tal maneira que a pessoa que não é crente às vezes fica até com raiva, mas ela vai levar Jesus na mente dela. Então, evangelho objetivo e atrativo. Ele compartilha o evangelho objetivo e atrativo. A pessoa é tocada mesmo que não converta. A pessoa pode até não aceitar Jesus, mas ela sabe o que ouviu. Outra, compartilha com todas as pessoas ao seu redor. No ônibus, no trabalho, na escola, com o vizinho, na rua, o tempo todo, ele está compartilhando. Então, compartilha com todos. Onde ele encontra uma pessoa sem Jesus, ele dá um jeito, ou entrega um folheto, ou fala, ou ora, ou prega, alguma coisa ele tem que falar para a pessoa. Ele não consegue deixar a pessoa sair sem compartilhar alguma coisa do evangelho. Outro, tem grande prazer em falar de Jesus. Parece absurdo, né? Mas para quem não tem Jesus, irmãos, para quem não tem o dom, para quem não tem o dom, às vezes falar de Jesus para outra pessoa é muito difícil. A gente quase tem que se transformar, sair de dentro de nós. Para quem tem o dom de evangelista, fala de Jesus com naturalidade. Igual a gente fala de novela e futebol, quem tem o dom fala de Jesus. Ele encontrou alguém que está precisando de Jesus, ele fala numa facilidade, ou entrega um folheto, ou dá uma oração, compartilha, né? Gosta de compartilhar coisas sobre Jesus. Às vezes a gente compartilha piada, vídeo, história. O negócio dele é compartilhar Jesus, né? E com alegria e prazer. Olha, isso aqui também é interessante. Vou usar aqui num termo metafórico, mas às vezes também literal. Chora sinceramente quando a pessoa está sem Jesus, passando problema, passando necessidade. Ele fala de Jesus, a pessoa não aceita, ele chega a chorar porque a pessoa não aceitou Jesus, né? Às vezes de forma metafórica, né? Chorar no sentido de ficar com o coração doendo, apertado, sofrendo, mas às vezes chora de verdade mesmo. Mais um aqui, percepção espiritual sobre novos convertidos, novas conversões. Então ele percebe o novo crente, ele sabe quem é novo crente e quem não é, novos cristãos. Então a pessoa chega, às vezes está fingindo, ou está enganando, ou está enrolando. Ele sabe se a pessoa é crente ou não é, quem é crente e quem não é. Ele sabe diferenciar. Só de olhar e falar assim, fulano não é crente não.
mas parece crente, mas não é. Então ele percebe quem é novo cristão e quem não é cristão de verdade. Tem uma percepção maior e melhor do que as outras pessoas. Colabora com o pregador. Às vezes o pregador está pregando, tem um não convertido do lado dele, aí ele fica lá explicando, ó, ele está falando isso, ele está falando aquilo. E às vezes acaba o culto, né, a pessoa visitante, o dono evangelista vai lá e completa a mensagem do pregador, né? Mas a pessoa, porque às vezes o pregador fala umas coisas assim que ninguém entendeu. Quem tem o dom de evangelista, opa, fulano é visitante, essa pregação não ficou muito clara. Ele vai lá no visitante, conversa com o visitante, evangeliza o visitante também. Então ele colabora com o pregador, colabora com a pregação. Então, uma pregação que não falou de Jesus, ou que não foi muito claro, ou que não tocou no novo convertido, aí ele vai falar mais e completar. E o último, gosta de fazer visitas, de visitar, gosta de visitar, principalmente quem não é crente. Então, gosta de visitar as pessoas e falar de Jesus. Gosta de visitar pessoas, principalmente não crentes, e falar de Jesus. Então, os irmãos que têm o dom de evangelista, é isso aí, ó. Amor pelas almas perdidas, o evangelho objetivo e atrativo, compartilha com todos, gosta de falar de Jesus, fica triste quando alguém está passando problema e não aceita Jesus, percebe quando a pessoa é crente e não é crente, colabora com a pregação. O pastor falou alguma coisa e não ficou muito claro, ele vai lá e completa. Ó, você não preocupa não, só aceita Jesus. Gosta de visitar pessoas para explicar sobre Jesus. Aí, irmãos, antes da gente ver aí os riscos e perigos, tem mal entendidos. 3 mal entendidos que pode acontecer, concepções errôneas. Então, quem não tem o dom, olhando para quem tem o dom, pode ter 3 mal entendidos. Primeiro, achar que ele é maçante, cansativo. Por quê? Ele só fala de Jesus. Então, quem não tem o dom, que fica perto dessa pessoa, fulano é muito cansativo, ele só sabe falar de Jesus. É porque o dom dele é falar de Jesus, é pregar Jesus, né? Então ele repete muito a mesma coisa. Outro concepção errônea, mal entendido, falar que ele é omisso, negligente. Por quê? Porque o negócio dele é falar de Jesus. E às vezes o pastor quer dar um cargo para ele, ou uma função, ou tem uma tarefa, ou está precisando fazer alguma coisa, ele quer sair falando de Jesus. Ele não quer saber de cargo, não quer ser presidente, não quer ficar envolvido com burocracia de igreja, ele quer falar de Jesus. Então, as pessoas que não sabem, olham e falam assim, ó, fulano é muito negligente, fulano não colabora, mas é porque o dom dele é falar de Jesus. E outro mal entendido que pode acontecer, pessoa que não tem o dom pode olhar e falar assim, ó, fulano é orgulhoso. Por quê? Porque ele está sempre contando exemplo de alguém que converteu. Porque ele fala de Jesus o tempo todo, para muita gente, ele tem o dom, as pessoas vão converter, e aí ele chega e começa a falar, nossa, eu estava ali e tal, falei de Jesus, dei um folheto, a pessoa converteu. Quem não tem o dom, olha para a pessoa e fala assim, fulano gosta de aparecer, só fica querendo aparecer. Mas na verdade não é isso, é por causa do dom dele. Ok? Irmãos, agora aqui, ó, erros, riscos e perigos para serem evitadas. Preocupação demais com a alma. Como assim? Vou explicar. Preocupação excessiva com a alma em detrimento das necessidades da pessoa. Então, às vezes, a pessoa está passando fome, está ali com uma necessidade, doente, e está ali sofrendo, e ele está falando de Jesus. Isso é um perigo.
a gente tem que falar de Jesus. Mas às vezes a pessoa está passando fome. Então, antes de falar de Jesus, ela está precisando de um prato de comida, de alguma coisa. E também, às vezes, os cargos são importantes. Então, ele está tão preocupado em salvar almas. Mas se ninguém assumir os cargos, a igreja não vai para frente. E se não der um prato de comida para a pessoa, não adianta muito falar de Jesus para a pessoa. Então, tem uma preocupação excessiva. Isso é um risco, é um perigo e pode acontecer. Outra aqui, ó. Manipular pessoas para converter. Outro risco ou perigo. Já viu esses pregadores que ficam pressionando, manipulando para a pessoa converter? Eu já vi muito. Às vezes fala assim: todo mundo abaixa a cabeça e fecha os olhos. Aí ele fala alguma coisa, manda a pessoa levantar a mão. A pessoa levanta a mão, aí fala assim: quem levantou a mão vem para frente. Aí a pessoa tem que ir na frente sem querer. Aí chega lá, fala assim: converteu esse tanto de gente. A pessoa não converteu nada, ela foi sem querer, né? Quer ver um outro exemplo muito forte, muito chato? Aconteceu com uma pessoa que converteu no Alto Veracruz depois. Ele estava numa igreja grande, num congresso, coisa maravilhosa. Aí o pastor falou assim: quem quer aceitar Jesus, fica em pé. Quem quer ir para o inferno, fica sentado. E aí? Aí ele fala: converteu 1000 pessoas. O que você faria? Imagina se você não fosse crente, Ana Júlia. Você não é crente, você está numa igreja e fala assim: quem quer aceitar Jesus, fica em pé. Quem quer ir para o inferno, fica sentado. Sabe o que essa pessoa fez? Eu disse: eu não quero aceitar Jesus, não quero ir para o inferno. Saiu da igreja e nunca mais voltou. Eu não queria ficar em pé, nem queria ficar sentado. Saiu da igreja no meio do culto e nunca mais voltou. Depois converteu no Alto Veracruz. É uma pessoa adulta, mais de idade. Depois de alguns anos, converteu no Alto Veracruz. Mas entenderam, irmãos? Isso é uma baita manipulação. Isso é pecado. Isso é pecado. Pode falar. Na igreja pentecostal também não converte muito a revelação. Ah. Por exemplo, tem muito jovem. Aí o jovem é revelado que tal filho ia tomar um tiro e tal, se não aceitasse Jesus nessa noite. A pessoa comer na frente. É lógico. Você vai morrer essa noite, até eu. Aí a pessoa já começa na frente, pressionada, a aceitar Jesus. Eu já vi muitas pessoas. Entenderam? Em igrejas neopentecostais que revela para a pessoa: você vai morrer essa noite, então aceita Jesus. A pessoa vai, aceita por medo de morrer, né? Mais algum exemplo? Alguém quer falar mais aí? Pode falar. Gente, outro perigo aqui, ó: menosprezar a vida devocional, espiritual, a vida cristã. Então ele gosta de falar de Jesus. Já viu isso? Uma pessoa está sempre falando de Jesus, daí a pouco a pessoa desvia. A pessoa: mas fulano era tão crente, agora está desviado. Por quê? Menosprezar a vida cristã. Ele está tão com vontade de falar de Jesus que ele para de orar, para de ler a Bíblia, para de ir na igreja. E aí a vida espiritual dele fica fraca, vazia, sem força. E aí ele leva muitas pessoas para Jesus, e daí a pouco alguém tem que ir atrás dele e trazer ele de volta para Jesus. Tá certo? Lembra do apóstolo Pedro? Pedro era o primeiro, falando. Daí a pouco ele ficou triste porque negou Jesus, saiu, aí Jesus teve que ir atrás dele, trazer ele de volta. Tá certo? Então é outro perigo. Tem que falar de Jesus, é o dom, e todos os dons correm esse risco, mas você tem que cuidar da sua vida espiritual. Dar mau testemunho no trabalho. Já viu isso, gente? Pessoa fica o tempo todo no trabalho falando de Jesus e esquece de trabalhar. E aí é despedido e fala assim: ah, meu patrão está perseguindo o crente. Aí tem uma tarefa, ele deixa a tarefa e está falando de Jesus. Eu já encontrei um monte assim. Eu trabalhava numa empresa, departamento pessoal, a gente contratava só crente. O diretor autorizou contratar só crente.
Mas às vezes a gente contratava uns assim. Dava horário, ele ia lá, batia o cartão e ficava falando de Jesus para a pessoa. E tinha muita gente lá, e era uma grande luta espiritual, e a gente orava muito, jejuava muito naquela época, né? E aí ele ficava só falando de Jesus, só falando de Jesus. Aí foi despedido. Ah, porque está me perseguindo. Não está não, é porque você não está cumprindo as funções. Então, mau testemunho no trabalho, porque fica falando de Jesus e não cumpre com a obrigação. Tem que falar de Jesus, viu, irmãos? Daqui a pouco eu vou falar. Mas não pode negligenciar a responsabilidade. E falando nisso, descuidar da família por estar evangelizando na rua. Descuidar da família. Já viu essa pessoa que preocupa tanto com os de fora que esquece os de dentro? Descuidar da família. Então, tá o tempo todo visitando e falando e tal, e esquece da própria casa. Uma vez um marido reclamou comigo disso. A esposa dele tinha o dom de evangelista. Saía visitando todo mundo na rua. Só que aí o marido chegava do trabalho, as coisas bagunçadas, roupa suja, sem passar, sem lavar, comida sem fazer, e ele cansado, e aí chegava tarde, aquela bagunça. Estava muita briga. Aí a pessoa falou comigo: não, pastor, é luta espiritual, estou numa batalha espiritual. Eu disse: não, você não está numa batalha espiritual, você está sendo negligente com a sua casa. Que isso, pastor? Isso é coisa do diabo. Não, não é coisa do diabo. Isso a Bíblia chama de negligência com a responsabilidade. Não, pastor, isso é uma luta espiritual, né? Batalha de oração. Isso não é batalha de oração, não é luta espiritual. É negligência com a família, né? E aí, às vezes você vai encontrar pessoas assim, uma pessoa que evangeliza, fala de Jesus, traz pessoas para a igreja e os filhos desviados. Já viu assim? Pessoa e visita todo mundo, mas não cuida da própria casa, ganha muita gente para Jesus e perde a própria família. Perde o marido, perde os filhos. Misericórdia, né? Não pode descuidar da família nunca. Penúltimo aqui, olha. Baratear o evangelho para facilitar conversões. Baratear o evangelho, sabe o que é isso? É quando aquele fala assim: pode vir do jeito que você está. É verdade? É, mas não pode ficar do jeito que está. Já viu igreja que aceita? A pessoa entra lá de qualquer jeito, já dá santa ceia, né? Esses dias pentecostais faz isso. Às vezes a pessoa está bêbada, às vezes a pessoa está cheia de vício, erro e pecado. A pessoa já entra e no primeiro dia já é batizada, já recebe um cargo, já participa de santa ceia. Baratear o evangelho. Jesus nos aceita do jeito que nós viemos, mas Ele não nos deixa do jeito que nós viemos. Ele começa a fazer um tratamento espiritual em nós. O último, achar-se em situação embaraçosa com o sexo oposto. Por quê, irmãos? Está tão preocupado em falar de Jesus que pega, por exemplo, um rapaz ou um homem com dom de evangelista. Aí está querendo falar de Jesus. Aí chega numa casa, o marido está trabalhando, a esposa está sozinha, ele não pensa e entra para falar de Jesus para a pessoa. Aí o marido chega, está lá o rapaz com a esposa dele conversando. E vai que a esposa converte, está lá chorando. Olha a confusão. Aí o marido chega: o que está acontecendo aqui? Já ouvi muito caso assim, irmão, sério mesmo. Então, Jesus mandou: vai de 2 em 2. Né? Vai de 2 em 2. Irmãos, quem não tem o dom, mesmo assim tem a responsabilidade. Vou ler 2 versículos para encerrarmos. Colossenses 4, versículos 5 e 6. Colossenses 4, versículos 5 e 6. E Mateus 28, versículo 18 ao 20.
Mateus 28, versículo 18 ao 20. Colossenses 4, versículos 5 e 6. Primeiro Colossenses, né? Colossenses 4, versículo 5, versículo 6. Quem abriu, vou ler junto comigo, fazendo um favor. Colossenses 4, versículo 5, versículo 6. Vamos ler juntos? Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Aproveitai as oportunidades. Palavra agradável, temperada com sal. Saber o que falar para cada um. Você não tem o dom, mas você tem a responsabilidade de falar de Jesus com amor, palavra agradável, ok? Temperada com sal. E o último aí, Mateus 28, versículo 18 até o 20. Vamos ler juntos? Pausadamente. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então Jesus tem toda a autoridade no céu e na terra. E é Jesus que nos manda. Se você é discípulo de Jesus, então a ordem vale para mim, vale para você. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Amém?